Ah, Giovânia, bem-vinda. Oi, Clau. Boa tarde a todos. Oi, Elisa. Rosemary, olá. Vamos para nossa terceira live, né, gente? Quase metade já. Serão 7, já estamos na terceira. Que bom, né? Bastante coisa pela frente ainda, graças a Deus. Padre Lauro, boa tarde aqui, boa noite aí. Amém, Clau, abençoe a todos nós. Oi, Ângela, bem-vinda de volta. Oi, tia Cecília, Leila, querida, bem-vindos todos. Se não nos falha a memória, os nomes do Espírito Santo, não? Boa noite. Oi, Padre. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? É isso O mesmo, quê? não é? Os nomes pelo qual o Espírito Santo é Hoje vamos, conhecido? tentar entender os Um pouquinho que a nomes gente e vai falar símbolos que hoje. aparecem sobre o Espírito Santo, e se sobrar tempo, a gente já começa a falar um pouco da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Oba! Tá bom. Sabe que hoje a gente meditou o terço de manhã? A gente usou uma da Paulus que a gente tem, né? Um terço meditado. E eu não vou saber exatamente falar agora, porque estava com a minha mãe, o livrinho estava comigo. Mas numa hora ele diz exatamente isso Uhum. da Jerusalém Celeste ser a igreja. Nossa, foi muito bonito. Fiquei super emocionada na hora, porque eu fiquei, Sim, Senhor, como o Senhor confirma tudo e como é rápido. Então, pois é. muito bonito. Um aprendizado e tanto ontem, viu? Sim, tá frio, tô aqui com o meu cobertor É, de olha ela sempre, falando que tá né? frio Pra aí ajudar a pelo esquentar jeito, as né? costas. Já dizia minha avó, menino, não pega friagem nas costas, né? Então a gente aprende que não pode. Não pode. Não pode, porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai perceber que cada vez pode menos. Pois Que bem, bom, padre. vamos Então, começar. tá com o senhor, vamos lá. Hoje não trouxe uma oração, mas um texto da Sagrada Escritura, que também é oração. Não? Mas hoje, para começar, vamos ouvir um pequeno pedaço do texto do profeta Ezequiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 10. A mão do Senhor veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito do Senhor e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí fez com que me movesse em torno deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ele me disse: Filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Ao que respondi: Senhor, tu o sabes. Então me disse: Profetiza a respeito desses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor a estes ossos: Eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Cobrir-vos-ei de tendões, e farei com que sejais cobertos de carne, e vos revestireis de pele. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei de acordo com a ordem que recebi. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e depois um tremor, e os ossos se aproximaram uns dos outros. Vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia espírito neles. Então me disse: Profetiza, ó Espírito, profetiza, filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
É um texto que eu acho belíssimo, esse do profeta Ezequiel, não, capítulo 37. Na verdade, Ezequiel, capítulo 36 e 37 são belíssimos, né? Quem quiser ler, leia depois. Mas esse, de modo particular, não. Dessa visão que o profeta tem, né? De um campo cheio de ossos secos, né, todos mortos, e à medida que ele vai profetizando, vai retornando, digamos assim, né? Como a gente escutou, retorna os tendões, a carne, a pele, mas ele constata, mas ainda não tem vida, porque falta algo. E aí o Senhor diz, então profetiza que o Espírito dê a eles vida. E uma vez que eles recebem o Espírito, eles tornam a vida, não se colocam de pé. Então essa é bem a ação do Espírito Santo em nós. Não, muitas vezes, sem o Espírito, nós temos tendões, ossos, carnes, nervos, tem tudo ali funcionando, digamos assim. Mas sem o Espírito, falta aquela plenitude de vida que a gente deseja. Não? Então, que esses dias de meditação sobre o Espírito Santo nos ajude a entender isso. Que para a nossa vida, ao ganhar o sentido, aquela plenitude que desejamos, somente através da ação do Espírito Santo. Não? Sem esse Espírito, ossos, tendões, carne e pele. Mas falta alguma coisa ainda, falta esse algo a mais, que é o Espírito que dá vida, que vivifica cada um de nós. Pois bem, com esse texto, vamos então ao nosso trabalho de hoje, meditando sobre os nomes e símbolos do Espírito Santo. Hoje está mais simples, né? Então, hoje, para reflexão, peguei aqui do Catecismo da Igreja Católica, entre os parágrafos 691 ao 701. Então, Catecismo da Igreja Católica, 691 ao 701. São aí 10 parágrafos do Catecismo, onde o Catecismo vai dar os nomes, né, que se usa para falar sobre o Espírito Santo, e depois os símbolos do Espírito Santo ao longo, assim, da tradição da Igreja, digamos. Então começa falando sobre o nome próprio do Espírito. Né? Então fala Espírito Santo, tal é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e com o Filho. A Igreja recebeu este nome do Senhor e professa no batismo de seus novos filhos. Então dizendo que Espírito Santo é o nome próprio de uma das pessoas da Santíssima Trindade, e esse nome nos foi dado por Jesus, porque Jesus fala, virá sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, quem nos apresentou a terceira pessoa foi Jesus. É o que a gente falava ontem do Evangelho de São João. Aos poucos, Jesus no Evangelho de João, aos poucos vai nos apresentando esse Espírito Santo. E se tem que esse nome, Espírito Santo, se torna um nome comum para falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas um fato curioso, Espírito e Santo se aplica também às outras duas pessoas da Santíssima Trindade. O Pai também é Espírito. Jesus, antes da encarnação, era também Espírito. E tanto o Pai quanto o Filho são santos. Ou seja, ser Espírito e ser Santo não é uma coisa que cabe somente a uma das pessoas. Cabe às três pessoas da Santíssima Trindade. Mas juntas, né, como Espírito Santo, nos referimos à terceira pessoa. Porque é o nome que Jesus dá à terceira pessoa. E é assim que a gente vai falando e se referindo a ele ao longo da história. Seja nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, depois em toda a tradição da Igreja, a gente sempre se refere à terceira pessoa da Santíssima Trindade como Espírito Santo. Não. Tem os outros nomes, as outras coisas que a gente vai acrescentando daqui e dali, nos outros adjetivos que a gente vai acrescentando daqui e dali, mas é sempre, né, a base, digamos assim, a referência principal, Espírito Santo. Tanto que, como já disse no primeiro dia, a fórmula trinitária do batismo é te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, o termo Espírito vem do hebraico, como está aqui no texto do Catecismo, e significa, vem do hebraico ruá, que na sua primeira acepção, ou seja, seu primeiro significado, pode ser traduzido por sopro, ar e vento. Né? Então, ruá, basicamente é isso, é o sopro, é o ar, é o vento. Agora deixa eu pegar minha colinha, porque a gente tem que buscar outros auxílios. Procurando aqui e dali, encontrei uma explicação bonita sobre a ruá. Então, de uma tríplice compreensão do sentido de ruá, porque muitas vezes a gente fala realmente isso. Espírito vem lá do hebraico ruá e pronto.
Ou espírito vem do grego, pneuma, que às vezes a gente encontra essa tradução também. Ou do latim, espíritos. Né? Então, espírito, ruá e pneuma, se for fazer ali um estudo de linguagem, são quase que equivalentes. Mas aqui um escritor explicava da seguinte forma, que esse ruá, ou essa ruá, porque é feminino, comporta 3 sentidos. O primeiro sentido é simplesmente a dimensão, digamos, mais física da coisa. É o sopro, é o vento. E a gente pode dizer como sopro de vida, ou respiro de vida. Como a gente leu no texto aqui. Não? Aqueles corpos retomaram a estrutura de um corpo vivo, mas faltava o sopro de vida. Alguém está perguntando quais os números do catecismo. Parágrafo 691. Estamos ali. Procurei parágrafo, aquele númerozinho preto que tem na página, do lado assim, lateral da página. Estamos lá, número 691. Pois bem, mas dizia, respiro, em um primeiro momento, como essa dimensão física do homem. A gente fala, porque ele deu o último suspiro. Para entender o quê? Que quando a gente dá o último suspiro, acabou a nossa vida. Não? Então, respiro, suspiro, essa ruá simplesmente como esse respiro de vida que o homem possui. Padre, por isso também, no sentido físico, sim, Jesus expirou, ou seja, deu o último suspiro na cruz. Abre parênteses, leitura de Semana Santa, e Jesus expirou. Quantas vezes eu já escutei isso? Nunca ouviu? Graças a Deus, porque na Semana Santa, leitura da paixão do Senhor, você está lá todo concentrado, não? E aí vai o narrador, e porque Jesus expirou. Via sacra, então já escutei isso um monte de vezes, Jesus espirrou. Não. A gente reza aqui bonitinho, Graças né, gente? a Deus. Então vocês que vão fazer via sacra, que o padre às vezes chama para fazer o narrador lá no domingo de Ramos ou na paixão, na sexta-feira da paixão. Atenção, não é que Jesus espirrou na cruz. É Jesus expirou, deu o último suspiro, entregou o espírito. Não, mas nesse sentido físico. Não, em primeiro lugar, esse sentido físico. Do sopro de Deus, não como o sopro de vida, esse sopro vital que o ser humano possui, e que se falta esse sopro, ele morre. Não. Então, uma coisa bem física, digamos assim. Um segundo sentido, aí a gente dá um passo a mais. A ruá, ou o sopro do Senhor, como alma. Não, então pode ser entendido, é um segundo passo como alma. E aqui a alma, a fonte dos sentimentos, digamos assim. Não? Ou a gente pode falar dos estados de ânimo. Não? Então a gente fala, nossa, eu me sinto, a minha alma parece que está angustiada. Né? Porque aquela pessoa tem uma alma amargurada. Né? Então a gente fala da alma e acrescenta a essa alma um estado, não amargurada, angustiada. Ou quando a gente encontra uma pessoa que ela é sempre cheia de vida, a gente diz, nossa, que pessoa espirituosa. A gente usa essa expressão. Ou seja, o espírito ou a ruá pode indicar esse estado de ânimo, não o estado da alma da pessoa. Seja no sentido triste, angustiada, triste. Jesus, antes da cruz, quando ele vai rezar, diz o quê? Eu sinto uma tristeza de morte, a minha alma está angustiada. O próprio Jesus faz essa experiência de dizer, eu sinto uma tristeza de morte. Não. Então, ruá pode indicar, em segundo momento, essa dimensão do sopro de Deus como a nossa alma, fonte dos sentimentos, das sensações, não dos estados de ânimo, digamos assim. E aí a gente dá um terceiro passo, não? Que a ruá pode significar o espírito como centro espiritual da pessoa. E aqui o catecismo fala de modo bonito quando fala do coração. Ele diz que o coração é o local onde acontecem todas as decisões do homem. Onde o homem escuta a Deus e decide por segui-lo. Eu acho bonita essa definição de coração que o catecismo dá. Lugar onde o homem escuta a Deus e decide por segui-lo. Ou seja, aquele núcleo espiritual. Então, a terceira definição de ruá, de espírito, é esse lugar, esse centro, onde o homem e Deus se encontram. Não, que é o centro mais profundo do homem. E aí a gente entende quando São Paulo, em uma das suas cartas, diz: tudo aquilo que sois, corpo, alma e espírito, sirvam ao Senhor. Porque se a gente olha lá para a história da filosofia grega, existe a divisão entre corpo e espírito, corpo e alma, corpo e alma, corpo e alma. E a gente não fala de espírito.
Agora, São Paulo, ele vem e me coloca essa bendita tripartição do ser humano. Corpo, alma, espírito. Então, o corpo, como a dimensão mais física, a alma, a dimensão, podemos dizer, psicológica, e o espírito, a dimensão espiritual. Não, aquele ponto central onde Deus e homem se encontram. Não? E ali é onde Deus faz morada. Ali é onde vive o Espírito Santo em nós, ali é onde a Santíssima Trindade habita em nós, digamos assim. É como se no nosso espírito, o nosso espírito se encontra com o Espírito Santo. Vamos dizer assim, padre? Porque nós temos esse espírito que é um sopro, que é o lugar onde o Espírito para usar um repousa, texto é isso, né? da Gaudium et Spes, que é um documento do Vaticano II, eu acho muito bonito quando ela fala da consciência humana. Então diz que a consciência não é só um dado da mente humana, no sentido do cérebro produzir uma consciência sobre nós, mas ele diz o quê? Que a consciência é o tabernáculo onde Deus e o homem se encontram. Então a gente pode pensar o espírito, nessa dimensão espiritual do ser humano, ou o coração humano, como esse lugar de encontro entre Deus e o homem, ou seja, é a dimensão mais profunda nossa. Então começa da parte externa. Sabe, muito legal o que o senhor está falando. O senhor me permite, eu vou citar um livrinho aqui que eu li, que explica o Cântico de Nossa Senhora Magnífica. E chega uma hora que ele dá ele explica a distinção entre exaltar e exultar. E eu acho que tem tudo a ver com isso que o senhor está falando. Porque diz que a gente exalta Deus quando a gente reconhece Deus fora de nós. Então, por exemplo, né, eu exalto a presença de Deus no senhor, padre, que agora está, né, fazendo essa reflexão pela unção do Espírito. Agora, eu exulto em Deus quando o meu espírito encontra o próprio Deus em mim. Sim. É uma elevação interna, não é simplesmente de alegrar-se com uma coisa fora de nós, é olhar para dentro e ver aquela fonte jorrando dentro de nós, não é nesse sentido. Então podemos dizer que o espírito, quando São Paulo lá diz corpo, alma, espírito, o espírito é essa dimensão mais profunda do ser humano, não? Que é justamente onde acontece o encontro entre homem e Deus. Não? Então, ali, né, no nosso espírito, como diz a Gaudium, né, a consciência se torna ali o sacrário, o tabernáculo, onde Deus e homem se encontram. Ou, como diz o Catecismo falando do coração, é o lugar onde o ser humano toma a decisão por ouvir a voz de Deus e seguir essa voz. Não? Então, aquele ponto profundo de encontro. Então, só para explicar, ruá enquanto sopro, simplesmente o respiro de vida, esse ar de vida, né? Como disse, se não solta o sopro de vida a gente morre, então uma coisa quase que física. Depois, como alma, lugar dos sentimentos, dos afetos, das paixões e tudo mais. Paixão aqui não como coisa negativa, paixão entendida como simplesmente um movimento da nossa alma. Ou seja, o que é uma paixão? É aquilo que move a minha intenção e a vontade em direção a alguma coisa. Então a paixão, a princípio, não é nem boa nem ruim. O que vai determinar se uma paixão é boa ou ruim é o objeto em direção ao qual ela te move. Por isso a gente fala, por exemplo, da paixão de Cristo. E não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Ou seja, aquele movimento de Cristo por amor ao Pai que salva a humanidade. Não? Ou seja, para que lado estava direcionado, digamos assim, o coração de Cristo naquele momento? O coração de Cristo direcionado a fazer a vontade do Pai. Se você diz que eu sou apaixonada pelo meu esposo, isso é uma coisa belíssima? Não, graças a Deus. Ou seja, porque você está dizendo que toda a sua intenção, toda a sua vontade se dirige em intenção ao seu marido. E vice-versa, ou seja, essa paixão é boa. Agora, quando a paixão é desordenada, aí sim alguma coisa está errada, e aí sim se torna a questão do pecado e tudo mais, que a gente não entra aqui, senão, né, já viu. Mas enfim, só para dizer, alma é o lugar onde está ali, não? Sentimentos, afetos, paixões, e que a gente tem que aprender a lidar. E por fim, o espírito, aquele lugar mais íntimo, aquele ponto mais íntimo dentro de nós, aquele núcleo do ser humano, onde Deus e homem se encontram. Pois bem, seguimos. Cadê? Enfim, Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento. Não? Então a gente já falava, né? Quando Jesus se encontra com Nicodemos, ele fala, o Espírito Santo é como o vento que sopra onde quer. Não? Então Jesus ainda está nessa dimensão do Espírito como sopro. Não? Mas aos poucos ele vai explicando e dando outros elementos. E depois, né, se diz que ao longo do tempo,
O catecismo diz que ao longo do tempo se usou, né, se acostumou a usar o termo Espírito Santo para se referir à terceira pessoa da Santíssima Trindade, seja nas devoções que foram surgindo, como a gente fala, devoção à festa do Divino Espírito Santo, coroa do Divino Espírito Santo, né? Então, para falar dessa devoção, da devoção popular, mas também o uso litúrgico. Então, a gente fala da festa litúrgica do Espírito Santo, que é a festa de Pentecostes. Não? Então, seja na liturgia, seja na devoção popular, ficou-se comum usar o termo Espírito Santo, para se referir a esse sopro de vida que vem de Deus. Depois, já não é nome, mas agora um dos modos com os quais podemos designar é o Espírito como Paráclito, que pode ser traduzido por advogado ou consolador. Né? Ontem eu já falava um pouco sobre isso, não? Do Espírito Santo como outro Paráclito, não? Aquele outro que vem para nos consolar diante das nossas angústias, mas também como advogado, ou seja, aquele que intercede em nosso favor. Não? Então, se temos um inimigo, que é o diabo, temos um advogado que intercede por nós, com o Espírito Santo. Não? Então, tem essa dimensão do Espírito Santo como aquele que, diante do Pai, agora intercede por cada um de nós. Não? E é bonito. Acho que por isso, padre, Também. a gente pode falar que Nossa Senhora também, também mas é aí advogada, já né? entramos Por na ela ser intercessão dos plena santos, que é desse uma outra espírito coisinha à que parte, né? intercede Então por aí nós. você vai colocando temas para esses encontros, que lá na frente, quem sabe. Mas sim, não, aqueles que são plenos do Espírito Santo se tornam intercessores. Tá bom. Porque uma vez que o Espírito Santo intercede por mim, intercede pela minha fraqueza, e eu sou agora pleno desse Espírito, eu entendo que eu também devo interceder por aqueles que são fracos. Não? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é acusadora, é intercessora, é diferente. Então, voltamos para as nossas comunidades. Se você que me escuta dentro da comunidade, é aquele que sempre está apontando o erro do outro, está sempre criticando o outro, apontando o dedo, essas coisas, cuidado, isso não é fruto do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo intercede. E quando tem que se fazer a correção fraterna, o Espírito Santo não deixa faltar a caridade necessária para a correção. Não. Então, às vezes, quem só critica não está falando ou agindo sobre o Espírito Santo. Às vezes, realmente está agindo sobre a ação do outro lá, né? Ou seja, está atento com isso. Uma vez que o Espírito é intercessor, é consolador, e nós somos cheios do Espírito Santo, também nos tornamos intercessores e consoladores. Por isso São Paulo, se não me engano, diz: com a mesma consolação que vocês foram consolados, consolai. Ou seja, essa consolação com a qual fomos consolados é a presença do Espírito Santo. Né? Então, entender isso. É muito importante, dentro da comunidade, nos tornarmos intercessores e consoladores, digamos assim. E intercedendo pelas pessoas, através da nossa oração simples, discreta, ou de fato tomando uma iniciativa, indo lá, ajudando de alguma forma. E depois consolando. Né? Consolar não é só consolar a pessoa quando a pessoa está chorando no funeral de alguém querido. Não é só isso. Mas consolar é ver sempre que a pessoa está ali sem ânimo. De novo a ideia do ânimo como aquela disposição interior. A pessoa está ali sem ânimo para as coisas, está desanimado. Ser consolador é o quê? É você chegar para a pessoa e dizer: coragem, vamos para frente. Né? Você não está sozinha, Deus está contigo e eu também estou. Não. Então a gente se torna agora consolador nesse sentido. A gente porta esse consolo, essa esperança nova que faz a pessoa caminhar, digamos assim. Não. Essa é a ação do Espírito Santo em nós, essa é a nossa ação dentro da comunidade. Depois diz aqui que Jesus também chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Né? Isso a gente já falava ontem também, do Espírito da Verdade, como que aquele que recorda ou ensina para nós a verdade sobre Deus. Deus é amor e ama todos nós. Não? Depois, outros nomes que aparecem, outras designações. Fala de Espírito das Promessas, na Carta de Gálatas, Espírito de Adoção, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, e São Pedro fala Espírito de Glória. Então são termos relacionados ao Espírito Santo que a gente vai encontrando ali nas cartas depois dos evangelhos. Mas, de modo particular, esse espírito de adoção, ou espírito de filhos. É bonito quando Paulo fala isso, porque ele diz: vocês não receberam um espírito de escravo para recaírem no pecado, mas receberam um espírito de filhos. E como filhos, vocês agora são livres, porque foi para a liberdade
que Cristo te libertou. Não? Então, estar sempre atento a isso. O Espírito que fala em nós, São Paulo vai usar muito essa dimensão do Espírito que fala em nós, não é um espírito de escravo que nos faz ficar recaindo no pecado ou que nos faz ficar murmurando o tempo inteiro. Também não é um espírito de covardia que nos faz recuar diante das dificuldades da vida, mas é um espírito de liberdade que é fruto da condição filial e como filhos, no espírito, podemos dizer Abá, ó Pai. Não? E eu acho bonito, porque a ideia do Abá é como a gente chama no Brasil de papai, né? O paizinho, né? Aquela dimensão afetuosa da relação entre o pai e o filho, aliás, entre os filhos e o pai. Ou seja, aquele afeto que existe. Então, São Paulo dizendo, o Espírito Santo, quando nós o recebemos, faz de nós filhos de Deus. E não é aquele pai cativo que a gente tem, aquele pai ruim, aquele pai ranzinza, aquele pai briguento. Não, é um pai de amor que nos acolhe. E aí a gente pode recordar a imagem do pai da parábola do filho pródigo. Que o filho volta depois de ter gastado tudo que tinha, depois de ter recusado a paternidade do pai. O filho volta ali com cara de arrependido e o pai não escuta. O pai se joga nos seus braços, cobre de breja, faz festa. Esse é o pai que nos espera. E a gente só consegue reconhecer em Deus esse Pai através da ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o Pai, o Criador, vai ser sempre uma ameaça para a gente. Não? Vai ser sempre suspeito de alguma coisa. E aí vale olhar o começo do livro do Gênesis, a gente leu isso semana passada, quando a serpente vai ali cutucando a consciência de Eva, fazendo com que Eva comece a suspeitar da bondade de Deus. Não? Ou seja, sem o Espírito Santo, Deus se torna uma pessoa suspeita para nós. Com o Espírito Santo, Deus é um Pai de amor. Não? Então agora a gente tem que olhar para o nosso relacionamento com Deus e dizer, peraí, se eu tenho suspeitas com relação a Deus, se eu tenho medo de me aproximar, se eu tenho receio do seu perdão, se eu duvido da sua graça, se eu não confio na sua misericórdia, é porque talvez ainda eu não tenha dado espaço para que o Espírito Santo me apresente esse Pai que eu tenho. Né? Então, estar atento a isso. Tudo bem até aqui? Se deixar, eu vou falando. Uma coisa que eu acho engraçado, que é para nós, pela graça do Espírito Santo, pensar que Deus é Pai, né? Rezamos tanto o Pai Nosso, é algo mais que a gente assimila do que Jesus Cristo é nosso irmão. Difícil a gente ver Jesus como irmão, né? Mas a gente só pode dizer que Deus é Pai se pelo Espírito Santo, né, através de Cristo, em Cristo, como irmãos, aprendemos com ele a chamar a Deus de Pai. Mas para mim, pelo menos, é difícil. Mas São Paulo usa essa imagem, né? São Paulo diz que Jesus é o primogênito, né, de todos os irmãos, é o filho mais velho, digamos assim, né? Mas mais do que isso, tem uma imagem sobre Jesus, é um dos títulos que Jesus dá de si mesmo, que eu acho fantástico, que é amigo. Mais do que chamar Jesus de irmão, a gente tem receio de chamar Jesus de amigo. Porque aquilo, irmão, eu não escolho. Os meus irmãos estão lá em casa. Eu não escolhi ter eles como irmãos, simplesmente me foram dados. Não? Agora, os meus amigos eu escolho. Então, às vezes, a dimensão de amizade é ainda mais profunda do que a dimensão de fraternidade. Porque irmão, quando é de sangue, eu não escolho. Agora, os meus amigos eu escolho. E eles me escolhem, né? É uma dupla escolha. E Jesus, em determinado momento, diz, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Ou seja, Jesus escolheu ter essa amizade com a gente. E essa amizade também, assim como a filiação, essa amizade só se vive na união do Espírito Santo. Então, a gente vai percebendo que ser cristão, ser filho de Deus, irmão e amigo de Cristo, é uma coisa que só acontece pela ação do Espírito Santo. Não. Teve um professor que deu aula para mim nesse último semestre e eu acho muito bonito o modo que ele se refere aos santos. Ele chama os santos de os meus amigos. E ele fala com a intimidade, então, porque ele estuda a vida de santo há 40 anos. 40 anos, né, esse ano ele se aposenta, mas são 40 anos estudando a causa dos santos, a vida de santo. Então, por exemplo, ele falou que por um tempo ele prestou assessoria à congregação dos santos aqui no Vaticano. Então, ele que acompanhava os processos de beatificação, santificação e tudo mais, canonização e tudo mais. E ele dizia, né, como ele tem essa intimidade, dizia, não, porque os meus amigos, os santos, ele estuda Santa Teresa de Lisieux, a vida inteira diz, não, porque a minha amiga Teresa, né, falando de Santa Teresinha, porque a minha amiga Teresa de Lisieux, ele fala com uma intimidade que parece que os dois cresceram juntos. Não? Então,
essa intimidade com a vida dos santos, ou melhor, essa intimidade com a santidade, seja na vida do outro, mas também na nossa, é fruto da ação do Espírito Santo. Não, que nos faz filhos de Deus, amigos e irmãos de Cristo, mas também amigos dos santos. Ou, como diz São Paulo, concidadãos dos santos. Pois é, e vamos adiante. Agora entramos nos símbolos. Não. Então, o primeiro símbolo que aparece aqui é o da água. Não, por incrível que pareça, da água, porque aí faz recordar, não, quando fala da água, faz recordar toda a liturgia batismal. Porque na liturgia do batismo, embora tenha o círio pascal, que representa a luz de Cristo e tudo mais, a gente entrega a vela, enfim, tem ali o símbolo da luz, do fogo, mas o centro, digamos assim, da liturgia batismal é a água. Quando o padre versa a água na cabeça da criança ou da pessoa que está sendo batizado. É aquela ideia do mergulhar na vida de Cristo. Então a água se torna agora aquela fonte de vida eterna, que a gente também já citou ontem, falando de São João. Então a água batismal, a água da fonte batismal, se torna aquela fonte na qual nasce os filhos de Deus. Não? Então faz referência à água lá do início do Gênesis, o Espírito que pairava sobre as águas. Faz referência ao nosso próprio nascimento, porque o nosso nascimento físico, onde que a gente é gerado? Dentro de uma bolsa d'água. Qual que é o sinal que a criança está para nascer? Estourou a bolsa! Corre todo mundo! Ou seja, mas a gente é gerado por 9 meses dentro de uma bolsa d'água. Ou seja, a água é símbolo de vida. A gente consegue passar vários dias sem comer, mas vai ficar vários dias sem beber água. O corpo entra em parafuso, não? Ou seja, a água tem essa ligação com a ideia de fonte de vida. Uma terra seca é uma terra sem água. Uma terra sem água, o que acontece? Não acontece nada, ela é morta. Uma terra à beira de um rio sempre produz coisa. Tanto que na Sagrada Escritura, quando tem lá os profetas, tem lá a visão do templo de Deus, o que jorra, o que nasce do coração do templo, do altar? Um rio de água viva. Ou seja, esse rio de água viva que nasce do altar de Deus é o Espírito Santo, jorrando e que agora vai alcançando cada um de nós. Tanto que São Paulo, quando fala Espírito Santo, ele diz o quê? O Espírito Santo foi derramado no vosso coração. Foi derramado. Não. Fala da graça, aliás. A graça de Deus foi derramada no nosso... Aliás, o amor. O amor foi derramado nos vossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, o que se derrama? Água. Você não derrama terra. Mas quando fala também, né? Que a Exato, esperança não decepciona. Mas aí você vê esse símbolo da água que é derramada, não? Um dos profetas usa a imagem da chuva, né? Diz assim como a chuva cai, ou seja, é derramada dos céus e não volta para o céu sem produzir algum fruto, do mesmo jeito a graça de Deus. Ou seja, a graça que é derramada, mas é derramada através de quem? Do Espírito Santo. Né? Então o Espírito Santo é essa fonte que derrama sobre nós o amor, a graça e todas as virtudes que vêm de Deus. Depois, um outro símbolo, que é o da unção. A gente fala que Jesus é Cristo, e Cristo significa ungido. Messias, mesma coisa, significa ungido. A gente recebe um sacramento chamado crisma. Crisma era o óleo usado para fazer a unção. Ou seja, a pessoa que é crismada é uma pessoa ungida com aquele óleo. Não? E aqui um fato curioso. Quando a gente fala de Jesus, a gente diz que Jesus é o pão vivo descido do céu. E do Espírito Santo, o que a gente diz? A gente pode dizer que o Espírito Santo é a unção viva descida do céu. Hoje eu estava pensando sobre isso, gente, é mesmo. A gente fala de Jesus enquanto pão vivo descido e está tranquilo, né? Porque Jesus fala disso. Mais uma vez, que Jesus é ungido pelo Espírito Santo e todos nós, por conta do batismo, por conta da crisma, quem é ordenado por conta do sacramento da ordem é ungido, quem recebe a unção dos enfermos também é ungido. Ou seja, sempre que recebemos uma unção, quem nós recebemos? O Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a unção de Deus descida do céu. É isso que nós recebemos quando somos ungidos, não? Assim como quando recebemos a Eucaristia, recebemos o pão vivo descido do céu, quando recebemos uma unção, recebemos a unção viva descida do céu, que é o Espírito Santo, não? E aqui 3 momentos importantes: o batismo, a nossa primeira unção, não?
O crisma é uma segunda unção, e no caso de quem é ordenado, recebe o sacramento da ordem, que é marcado também por uma unção. Aqui eu faço sempre a piadinha, né? Que eu tenho desespero quando alguém chega e fala: Nossa, padre, o senhor é tão ungido. Falo assim, 3 vezes. 3 vezes. No batismo, na crisma e no dia da ordenação. E na última, o bispo ainda lavou minha mão de óleo e fez assim na minha mão. É Eu muita lembro, unção. tava lá. Tem foto para comprovar. Ou seja, a unção é Nossa, marcada por esse sinal mãe do do céu. óleo que é derramado, que indica a presença do Espírito Santo que é derramado. A unção dos enfermos é a mesma coisa. Mas por que eu falo dessas três? Porque essas três, batismo, crisma e ordem, têm um caráter que se diz indelével. Eu acho fantástica a palavra. Indelével é aquilo que não se leva, aquilo que não se tira, aquilo que não se apaga. Ou seja, para dizer dessa unção do Espírito Santo, uma vez que recebemos, ninguém arranca de nós. Então é estar atento com isso. Ah, mas eu deixei de ser católico. Não tem importância. A marca continua. A unção continua. Ah, mas eu não vivo a minha fé do jeito que se deve. Não tem importância. A marca está ali ainda. Pode estar escondida debaixo de uma montoeira de pó, digamos assim, de um monte de pecado ali que a pessoa comete. Mas a marca que garante nela esse selo do Espírito Santo está ali. Basta tirar o pó de cima e a gente vê a beleza. Basta fazer isso, não? Por isso a vida de oração, as confissões, a caridade, tudo isso que a gente faz com que essa marca do Espírito Santo, essa unção do Espírito Santo seja sempre viva em nós. Não? Então é importante dar atenção a isso. E sempre que eu falo da unção, eu lembro de Dom Paulo, não tem como não lembrar de Dom Paulo, falando do sacramento do crisma. O óleo perfumado, que é sinal do perfume da vida cristã e que nós devemos espalhar por todo lugar que passamos. Não? Então, sempre lembrar disso. Essa unção é a marca, a presença do Espírito Santo em nós, dadas, né, nesses 3 sacramentos, e que nós devemos levar adiante. Fazemos essa marca sempre viva, sempre resplandecente, através da vida da oração, da vida de caridade, da vida de confissão, que nos ajuda a manter sempre limpas, digamos assim, essa marca. Alguma coisa até aqui? Tranquilo? Posso ir? Pode ir. Até uma coisa que pode ter passado na cabeça de alguém. Mesmo se um sacerdote vier, né, por alguma razão, deixar o Uhum. sacerdócio, o ministério, ele Sim, sim. continua padre, né? A gente pode dizer Tem assim. uma A historinha, vou marca tentar tá lá, resumir ela né? O rápida, já que for o sacerdote. sacerdócio, é uma história que se atribui a um fato que aconteceu com São João Paulo II. Não? Então diz que um sacerdote dos Estados Unidos, se não me engano, veio um dia aqui para Roma para participar de algum curso, alguma coisa do tipo. Naqueles dias que ele estava ali, ele conseguiu, por exemplo, uma audiência com São João Paulo II. Não ia ter audiência, ele conseguiu ali participar daquela audiência, então falou, olha, tal dia, tal hora você esteja lá no Vaticano, porque vai ter audiência, você vai conseguir entrar e saudar o Papa. Não. No que ele estava atravessando a praça de São Pedro, né, conta na história, que ele olhou, tinha um pedinte, um mendigo pedindo esmola. Aí parou, né, naquela pressa, mas deixa eu ver se tem alguma moeda aqui. No que ele foi dar a moeda, ele olhou pro rapaz. Você não me é estranho. E o rapaz olhou para ele. Você também não me é estranho. E ele reconheceu que aquele rapaz, aquele mendigo que estava ali na Praça São Pedro, caindo, pedindo esmola, era um padre que foi ordenado com ele. Tinha deixado o ministério, tinha sumido no mundo, e agora estava Nossa. como pedinte na Praça de São Pedro. Tá bom, né? Ele viu a situação, reconheceu, tá bom, infelizmente, estou com pressa, tenho que chegar lá na audiência. Quando chega na audiência, no final ele conseguiu de fato ir lá cumprimentar, né, São João Paulo II, e dizem que ele foi cumprimentar São João Paulo, ele segurou na mão do Papa e falou: Sua Santidade, te peço uma coisa, reza por um amigo meu. Ele foi ordenado comigo, deixou o ministério há muito tempo e hoje eu encontrei ele com um pedinte aqui na Praça de São Pedro. Reza por ele, por favor? Tá bom, rezo. E foi embora. Chegou na casa dele, né, na casa onde estava hospedado, no final do dia, toca o telefone da casa onde ele estava, ele atende, era o secretário do Papa. Sua Santidade convida você e seu amigo, se eu não me engano, acho que para uma janta ou para o café no dia seguinte, alguma refeição juntas. Né? Não lembro exatamente qual refeição, mas olha, Sua Santidade convida o senhor e o teu amigo que você achou na praça para uma refeição junto com ele. O senhor esteja aqui tal hora. Ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Como assim? Não, Sua Santidade pediu para que vocês venham.
Se vira. Aí, quando que ele saiu lá na praça, revirou a praça para ver se achava o amigo dele, né? O padre que estava ali pedinte. Achou. Falou, olha, tem uma notícia. O Papa pediu pra gente ter uma refeição com ele. Ele, como assim o Papa pediu? Eu contei pro Papa que eu te achei aqui, que te encontrei aqui. O secretário dele ligou pra gente ter uma refeição com o Papa. Mas eu não tenho nem roupa, tô tudo sujo, né? Não seja por isso. Levou para um lugar, deu o banho, trocou de roupa, fez a barba. Vamos. Chegado lá, né? Teve a janta, deu a refeição, o Papa, né, cede o lugar, pede para que esse padre sente-se no lugar de fama e santidade, é o teu lugar. Sim, mas eu estou cedendo para o senhor. Senta aqui. Tá bom. Teve a refeição, conversaram, tinha os outros convidados, com o negócio todo. No final, quando todo mundo se levanta para ir embora, João Paulo II segura nesse padre, né, que tinha abandonado o ministério, e diz, olha, você atende minha confissão? Mas sua santidade, eu deixei o ministério há muito Nossa. tempo. Para mim atender confissão, eu preciso de uma autorização do Vaticano. E aí conta meio que na base da brincadeira que João Paulo II responde, olha, quem assina essa autorização sou eu estou te dando, então por favor. E aí atende a confissão do Papa, depois ele se confessa também, e depois disso ele retoma a vida sacerdotal. Não? Então, quem me contou isso, como estava dizendo, era a história do padre pedinte. Né? Mas para dizer o quê? Que a marca do sacerdócio, igual você falou, a marca estava ali, não só do sacerdócio. Antes disso, a marca de batizado. Não, porque nesses cursos aqui, um dia o professor falava, a gente fala tanto do sacerdócio, mas esquece que o sacerdote, antes de ser padre, é batizado. Ou seja, aquela marca que está ali, que nos abre para a santidade, é a marca do batismo, que o crisma confirma e que o sacerdócio aperfeiçoou dentro da vida sacerdotal. Não? Então, ter atenção com isso. A primeira marca, aquela que a gente mantém, carrega, é a marca do batismo. Crisma e sacerdócio vem depois como para confirmar e consagrar a pessoa para um ministério particular, digamos assim. Vamos adiante, senão eu fico contando história e a gente não termina. Quanto tempo? Você que controla o tempo. Vamos dar de uma pancada. Temos 20 minutos. Falta. Peço tanto que me perdoe, mas é muita coisa para falar dele. Tá. Claro. Depois da unção. Olha. Falando tá dele, vendo? olha aqui a caneca. São João Paulo II, depois da dimensão do Espírito Santo como unção de Deus, né, uma outra imagem que se aplica é o fogo. E aí todo mundo vai lembrar, então, porque no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Essa é a imagem mais comum que a gente vê, né, fala das línguas de fogo. Mas, por exemplo, Jesus fala que veio trazer o fogo à terra. Eu vim trazer o fogo à terra, e como eu queria que esse fogo já fosse aceso. Como assim, trazer fogo à terra? Ou seja, é o fogo do Espírito Santo que Jesus veio trazer ao mundo, e naquele momento Jesus olha para os discípulos, olha para o povo que está ao redor e diz, como eu queria que esse fogo, né, que o fogo do Espírito Santo já tivesse aceso no coração desse povo. Não? Então esse fogo que Jesus veio trazer é o fogo do Espírito Santo. Depois lembrar que o fogo é aquilo que aquece e purifica. Não? Ao mesmo tempo que aquece, mas também purifica. O livro do... Da onde está? Eclesiástico, se não me engano, quando começa a lhe falar, diz que assim como o ouro é provado pelo fogo, o coração do ser humano é provado nas tribulações. Não? Para dizer esse fogo que purifica. Não as tribulações como fogo que purifica. Mas as tribulações só vão nos purificar se for o Espírito Santo que nos conduz através delas. Lembra de quando eu falava do deserto? É um lugar de provação, mas uma provação que nos faz crescer. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos conduz através da provação. É o Espírito Santo que nos conduz através do deserto. Então aqui é o fogo do Espírito Santo que purifica, porque é o Espírito Santo que vai nos conduzindo dia após dia, deixando de lado tudo aquilo que é empecilho para uma vida santa e fazendo a gente ficar com aquilo que é puro. Não? Então, quando eu falei das paixões, o que orienta nossas paixões? É lógico, tem a nossa disposição humana, mas também o fogo do Espírito Santo que vai purificando, digamos assim, o nosso coração. A gente fala, né, do desânimo. Não? Às vezes o que falta? Falta o Espírito Santo como aquele fogo que aquece e dá ânimo de novo.
Uma vez eu vi um padre fazendo um homilia de Pentecostes, eu achei fantástico. Ele dizia: vocês já viram um balão? Como que funciona o balão? Aquele balão que o povo entra num cestinho e sai andando, ou voando. Ele dizia: como que funciona? É uma coisa grande de plástico, digamos assim, que tem um treco que acende e o calor enche o balão e permite que o balão voe. Ele dizia: o Espírito Santo faz a mesma coisa. Esse padre dizia: a gente sem Espírito Santo é aquele balão sem ar. Então a gente precisa do fogo do Espírito Santo para preencher o nosso interior, para que a gente possa voar daqui e dali. Não. Então, quando se fala de fogo, essa imagem do balão, para mim, é uma que me agrada. Não é fácil de entender, digamos assim. Sem o Espírito Santo, somos um balão murcho. Com o Espírito Santo, preenchendo o nosso interior, somos aquele balão que consegue viajar por todo o mundo. Não. Então, tem essa ideia do fogo que aquece, que purifica, mas também que preenche e nos faz ir adiante. Depois, fala da nuvem e da luz. Não, são duas realidades que se acompanham. Então, se a gente olha lá no Antigo Testamento, Moisés, ele tinha lá uma nuvem que sempre que ele entrava na tenda, descia uma nuvem sobre a tenda. Ou Moisés, quando saía de dentro da tenda, o seu rosto era transfigurado, digamos assim, refletia uma luz, que ele tinha que cobrir o rosto porque o povo não conseguia olhar para ele. Então a sombra, a nuvem e a luz se tornam ali imagens do Espírito Santo também. Não? Quando o anjo aparece a Nossa Senhora, o que o anjo diz? A sombra do Senhor virá sobre ti. A sombra. Não. Essa sombra é o Espírito Santo. Não sombra no sentido de uma coisa negativa, mas como aquilo que envolve no mistério. Não. Então a nuvem dá essa ideia de aquilo que envolve no mistério. São Paulo fala da coluna de fogo e da coluna de nuvem que caminhava com o povo. Então, de noite, uma coluna de fogo. Durante o dia, uma coluna de nuvens que caminhava na frente do povo, uma hora iluminando, uma outra hora escondendo dos inimigos. Ou seja, a sombra e a luz que caminha com o povo, é o Espírito Santo. Não? Que uma hora nos envolve no mistério, uma outra hora nos purifica e nos faz enxergar melhor. Não? Então, é sempre ter essa atenção. Depois, fala do selo. Né? Quando eu falava da unção, eu já falei do selo, né? Aquela marca indelével. Então, retoma aqui no catecismo a ideia do selo, aquilo que grava na nossa alma, no nosso espírito, um sinal de pertença a Deus. Uma outra imagem, a mão. Em algum momento aí para trás eu falei que tinha alguns escritores que diziam que o Filho e o Espírito Santo são as duas mãos de Deus atuando no mundo. Então, aqui fala da mão, mas recorda uma outra coisa. Como que Jesus agia com as pessoas quando queria curar? Ele impõe a mão. Ele impunha as mãos. Não? Então Jesus impôs as mãos sobre tal pessoa e a pessoa ficou curada. Jesus tocou com as mãos e a pessoa ficou curada. O evangelho de hoje, que Jesus pega o cego e toca o olho do cego com as mãos. Ou seja, as mãos têm essa ideia de transmissão do Espírito Santo. Com a imposição das mãos é transmitido o Espírito Santo. Jesus faz isso. São Paulo, quando vai falar com Tito, se eu não me engano, fala: Tito, não esqueça do dom que você recebeu através da imposição das minhas mãos. Quando ali nos Atos dos Apóstolos acontece algum batismo, é marcado também, além da água, pela imposição de mãos. Quando os discípulos escolhem, se não me engano, Matias para assumir o lugar de Judas, o sinal que aquele discípulo agora fala que Matias fazia parte do grupo dos 12, imposição de mãos. Ou seja, a imposição das mãos ao longo do Novo Testamento se torna agora o sinal distintivo para dizer o quê? Que através daquele gesto vem o Espírito Santo sobre aquele que está diante. Não? Ou seja, impôs as mãos. E a gente enxerga muito esse gesto em vocês, né? Sacerdotes. Então, consagração no dia da oração, a mão do padre é ungida justamente por isso, porque através da nossa imposição de mãos, a gente transmita o Espírito Santo para aquilo que a gente está fazendo. Não? Então, na missa, o sinal de imposição das mãos na hora da oferenda é acompanhando a oração. Enviar, Senhor, o vosso Espírito Santo para consagrar ou para santificar essas ofertas. Ou seja, tem um pedido que a gente faz a Deus para enviar o Espírito Santo e o sinal concreto é o quê? A imposição de mãos. Na ordenação sacerdotal, aliás, na ordenação diaconal é só o bispo.
Mas na ordenação sacerdotal, qual que é uma das partes mais bonitas? Quando aquele que está recebendo o sacramento da ordem fica de joelho diante do bispo, o bispo impõe as mãos e depois todo o clero, padre por padre, passa impondo as mãos. Para indicar o quê? Que condividem, o que dividem com aquele que está sendo ordenado, o espírito que eles já receberam. Para indicar essa dimensão da transmissão do Espírito Santo através do gesto da imposição das mãos. Por isso, o impor as mãos é um gesto sacerdotal, que o povo não deveria ficar imitando. Né? Então, quando o padre impõe a mão para abençoar alguma coisa, não é para todo mundo da Assembleia esticar a mão também. Não. Se é um outro padre, então, às vezes na oração eucarística você vê, tem mais padres ali concelebrando, então um padre impõe as mãos, os outros também fazem o mesmo. Mas não é que a Assembleia tem que imitar, porque é um gesto do padre. Agora, tem um sacramento, eu acho fantástico, que o padre, como eu brinco, divide essa graça com os fiéis. Sabe qual é? Não. No matrimônio o padre não faz nada, na verdade. Não? No batismo. Então, matrimônio está lá de testemunha. Porque no batismo, no dia do batismo, em um determinado momento, o padre vai até aquele que está sendo batizado, impõe as mãos em silêncio, e depois os pais e os padrinhos fazem a mesma coisa. Ou seja, naquele momento é associado a esse ministério do sacerdote de abençoar ou de transferir, de transmitir o Espírito Santo através do gesto de imposição das mãos, é associado também os pais e padrinhos, para indicar a dignidade da paternidade e da maternidade, mas também para indicar a dignidade da função ou do ministério do padrinho e da madrinha. Ou seja, assim como o padre transmite, através do seu sacramento, o Espírito Santo para a criança, os pais e padrinhos, através das suas vidas, devem fazer com que o Espírito Santo esteja sempre vivo naquela criança. Não? Seja o pai, a mãe, o padrinho e a madrinha, que vão fazer com que a criança cresça na fé. Ou seja, como que o Espírito Santo se faz presente na vida de uma criança pequena? Através do cuidado dos pais. Não? Então, é ter esse cuidado. Ali, naquele momento, o padre associa a essa autoridade que foi dada a ele, de impor as mãos, associa o pai, a mãe, o padrinho e a madrinha. Não? Naquele momento. E aí uma coisa bonita e ao mesmo tempo curiosa. Qualquer pai, qualquer mãe, qualquer padrinho, madrinha, se vê que a criança está doente, é lógico, pode levar para o padre e falar, padre, faz uma oração para o meu filho, mas oração bonita é quando o pai, a mãe, o padrinho, a mãe e a madrinha se reúnem, impõem as mãos e rezam. Porque eles também participam disso. Não? Eles também podem fazer isso em casa, digamos assim. Ou seja, o primeiro a abençoar o meu filho tem que ser eu mesmo. Não? Igual a senhora como mãe, a primeira pessoa a abençoar o seu filho tem que ser a senhora. Porque não adianta nada a senhora correr atrás do padre toda vez que o menino precisa e a senhora só maldizer ele o resto do dia. Né? Então, são gestos, sinais que indicam essa presença do Espírito Santo própria da dimensão sacerdotal, como a imposição das mãos, mas que os pais, né, no caso no batismo, pai, mãe, madrinha, padrinha, ou madrinha e padrinho, podem também fazer. Mas, enfim. Ô, padre, já que eu falei do matrimônio, não na hora certa, mas falei, quando a gente testemunha um matrimônio, que a gente vê que o sacerdote, então, coloca sobre a mão dos noivos aquele pano. Ali é mais um gesto, digamos, simbólico. A imposição das mãos vem na oração, na própria oração, agora me some o nome. Na oração nupcial, digamos assim. Que é aquela oração longa que o padre faz ali, tem a imposição das mãos. Porque eu acho fantástica aquela oração. Gente, como eu gosto daquela oração. Primeiro faz um resumo do matrimônio, porque mesmo com mesmo com o pecado, não conseguiu abolir a graça da fecundidade. Né? Então faz toda uma releitura da história. Depois, Deus olhar e mandar sobre essa sua filha, o Espírito Santo, e aí fala da mulher. Faz um parágrafo, quase 2 parágrafos falando da mulher, e o padre ali com as mãos sobre a mulher. Ali tem a imposição das mãos. E depois, olha também para esse filho porque seja um bom marido. E pronto. Eu me divirto com essa oração. Eu falo para vocês verem como a missão da mulher dentro do matrimônio é muito maior. Porque é quase 2 parágrafos falando da mulher, do rapaz, e abençoe esse rapaz para que seja um bom marido. Pronto. Só isso.
Pô, Mas enfim, ali tá tem, né, certo. nessa oração, no momento da oração que o padre faz, tem ali a imposição das mãos. Alguns padres, na hora da troca das alianças, ou algum outro momento, tem o costume de colocar ali a estola, mas não é que faz parte, digamos assim. Depois, a outra imagem, o dedo, né? Fala do Tá bom. dedo de Deus. Quando Jesus está expulsando os demônios, diz, porque Jesus expulsa os demônios pela ação do próprio demônio. Jesus diz, não, é pelo dedo de Deus. Ou seja, através do Espírito Santo. Porque se um evangelista diz pelo dedo de Deus, o outro vai dizer em virtude do Espírito. Não, ou seja, o Espírito Santo agora é o dedo de Deus, digamos assim, que expulsa os demônios. Mas São Paulo também vai dizer desse dedo de Deus, dizendo, lá atrás vocês receberam uma lei escrita, né, pelas mãos de Deus numa tábua de pedra. Agora, a mão de Deus, ou o dedo de Deus, escreve uma nova lei nos nossos corações. Ou seja, a lei de Deus presente no nosso coração é escrita, digamos assim, pelo Espírito Santo. Não? Então, esse dedo de Deus que escreve no nosso coração aquilo que Deus deseja para nós. Pois bem, e assim terminamos as imagens, né, que se usa para falar do Espírito Santo. Então, só para recordar: água, unção, fogo, a nuvem, a luz, o selo, a mão, o dedo, falta a última, a pomba, que é a mais comum. Se não aparece esta. Ah, E aqui fala do sim, final olha ela aqui. do dilúvio, né? Foi até a leitura de hoje, a leitura que a gente está ouvindo essa semana, né? O relato do dilúvio, não? Que Moisés solta lá a pombinha, não? E ela volta com o ramo, como dizendo que o dilúvio terminou, as águas baixaram, agora os homens podem voltar, né? O homem pode voltar de novo à terra. E aqui a gente vê essa imagem do dilúvio presente na liturgia batismal. Então, no batismo, recorda que no dilúvio, Deus eliminou a impureza do mundo e salvou a vida daquilo que era justo. Né? Então, ali, a história de Noé, digamos assim, faz parte da liturgia batismal, onde sai presente a água, que purifica, que lava da imundície, mas também a pombinha como sinal daquele espírito que agora traz uma nova vida, traz um sinal de esperança, digamos assim, para a humanidade. Não? Então, é recordar isso. Pois bem, assim terminamos as imagens do divino. Temos quanto tempo? Então nem começa outra coisa, porque senão... Só 5 minutinhos. Mas enfim, foi isso. Para hoje foi isso. Nossa, foi ótimo. Foi muito bom. Foi bom. E também foi mais tranquilo Sim, para a gente dar uma e respirada e depois começar a assimilando olhar, né? Porque, tudo que a como gente disse, vai às vezes a gente recebendo, né, fala do Espírito Carlos? Santo, as Muito duas bom. únicas Ótimo. imagens que a gente lembra, ou é da pomba, porque é a imagem clássica, digamos assim, ou são das línguas de fogo, por conta de Pentecostes. Mas, por exemplo, se falar do vento, né, do sopro como imagem do Espírito Santo, às vezes a gente não percebe isso. Mas tem um texto do Antigo Testamento que eu acho fantástico, que é quando o profeta Elias se encontra com Deus no monte. Que Elias sobe o monte, se esconde na caverna, Deus fala, Elias, sai porque eu vou passar, aí ele está lá. Veio um grande terremoto, Deus não estava ali. Veio um fogo que consumia tudo, Deus não estava ali. Veio uma torrente que levava tudo, Deus não estava ali. No fim veio uma brisa suave, ou um sopro suave. Elias se joga no chão, por quê? Porque naquele sopro era a presença de Deus. Ou seja, o Espírito Santo como sopro, né, de reconhecer esse sopro suave. Não? Tanto, se não me engano, essa é uma das imagens que aparece, eu não sei se no Veni Creator ou na sequência de Pentecostes, em uma dessas duas, aparece a imagem do Espírito Santo como esse sopro suave de Deus. Não? Então, é estar atento a isso. Não? Às vezes a gente fica ali procurando imagens demais, mas só o sopro. Não? Basta isso. Então você está ali angustiado com uma coisa, abre a janela e sente aquele ar que entra. Não? É o sopro do Espírito. Histórias de papas, não? São João 23, quando quis, né, convocar o Vaticano II, disse que ele falou, está na hora de abrirmos as janelas do Vaticano, para que entre um novo sopro do Espírito. Aí disse que tinha um ali que era meio puxa-saco, foi lá correndo abrindo as janelas do Vaticano, mas tudo bem, né? Mas ele tinha essa ideia, ou seja, o que acontece com uma casa quando está sempre com as janelas fechadas,
fica aquele cheiro de mofo dentro de casa. Então temos que abrir as janelas para que entre um novo sopro do espírito e renove, digamos assim, o ar que existe aqui dentro. Porque o que tem é cheiro de mofo. Não. Então o espírito como esse ar novo que renova o ar interno da nossa casa, ou seja, o nosso próprio espírito. Não. Então são duas imagens do sopro. Na liturgia, de quando? Da missa onde se faz a bênção dos santos óleos, não dos santos óleos. Histórias de paróquia. Quinta-feira próxima, missa dos santos óleos. Aí a pessoa chega na catedral. É hoje que vai fazer a bênção dos óleos? Porque eu tenho problema na vista. Faz, gente, dá o recado direito. Né? Mas, oi? Já passou se olha para o ano passado e não chegou se olha para frente, porque a bênção dos óleos ali entre abril, março, abril. Não, a missa Santa Luzia em dezembro. Oi? É na quinta. Na quinta-feira, ou na quarta-feira, né? Santa à tarde, ou na quinta-feira santa pela manhã, Santa de manhã, normalmente. Né? Mas, enfim, naquele momento que se faz a bênção, aliás, a consagração do óleo do crisma, quem já foi, deve prestar, quem nunca viu isso, repara, quem já reparou, dá atenção para isso. Na hora de preparar o óleo do crisma, o que o bispo faz? Ele recebe a ânfora com óleo, derrama o perfume e sopra. Para depois misturar ali o perfume. Para dizer o quê? Que ali, naquele óleo, que vai ser o óleo do crisma, contém o sopro do Espírito Santo. Não, é esse o sentido. Não? Que ali é derramado o sopro do Espírito Santo sobre aquele óleo. Por isso aquele óleo se torna unção lá na frente. Né? Vai poder ungir no crisma, vai poder ungir no batismo. Já tem, vai ungir aqueles que são ordenados. Se unge também o altar, né? Na dedicação da igreja se unge o altar e 4 cruzes, pelo menos, dentro da igreja, para indicar o altar como aquilo que é ungido, mas também a construção como algo ungido pelo Espírito Santo. Né? Então são os momentos que se usa esse óleo. Mas enfim, só para dizer, não, a gente tem que começar a olhar e ver que tem outras imagens que a gente pode usar para falar do Espírito Santo. Não, é lógico, a pombinha é a clássica, digamos assim. Mas agora eu tenho que entender que às vezes essa brisa suave que passa é também presença do Espírito Santo. Não. Por isso que Santa Teresa d'Ávila, uma vez alguém escreve para ela dizendo que tinha dificuldade para rezar, ela dizia, faz assim, sai da onde você estiver, vai para o jardim, sente a brisa, olha para o céu e recorda que tem um Criador maior que você. Basta isso. Pois bem, alguma pergunta, inquietações, considerações, antes que acabe o tempo? Não, padre, todo mundo super agradecido. Tão suave do seu espírito. Essa aí é clássica também. Todo mundo conhece essa. Tão suave. Isso. Lindo. Todo mundo. Aí, todo mundo agradecendo muito. A Cláudia, que tem 3 filhas, 3 bênçãos na vida dela. Eu acho que é gratidão. O pessoal agradecendo, que foi muito bom, muito bem explicado. Amanhã, e o pessoal das creio eu, amanhã, né? creio eu, que a gente começa a falar dos dons. Né? Porque já está na metade, então são aí 7 dons, então amanhã creio que a gente começa a falar dos dons. Tá. Né? 2 dons, pelo menos. E uma curiosidade, né? Amanhã eu falo, mas hoje como curiosidade. Lendo sobre o Espírito Santo, em quase nenhum dos livros que eu procurei referência se fala dos dons. De explicar um por um, quase não se encontra. Verdade. Fala dos dons, de modo geral, ou do dom, que é o Espírito Santo. Não? Porque amanhã a gente fala mais sobre os dons, né? Porque tem essa dinâmica. Uma vez que eu recebo o Espírito Santo, os dons vêm de acréscimo. Né? Ou seja, a presença do Espírito Santo em mim vai despertando esses dons. Não é questão que ele vai me dando uma coisa isolada. Então, toma esse dom, toma esse outro aqui. Não. Uma vez que eu recebo o dom por excelência, que é ele, os outros todos vêm por acréscimo, digamos assim. Ou seja, vai despertando em mim os outros. Mas é isso. Né? Amanhã começamos então a reflexão sobre os dons do Espírito Santo. Né? E como eu tenho dito, não se preocupem. No final a gente né, manda tudo isso por escrito, porque de fato é muita coisa. Se alguém quiser ler hoje, foi dos números 691 ao 701 do Catecismo da Igreja Católica. Né? Esses parágrafos do Catecismo. Aí é mais fácil, dá para procurar lá, dar uma relida, fazer uma anotação. Surgir alguma pergunta, pode mandar já ou para você ou para mim, amanhã a gente responde.
Isso. Combinado, padre. Então, muito Pois bem, obrigada, vamos boa noite, nós rezar como pedimos sua sempre a Virgem bênção, boa Maria, noite a todos, ela que é plena do pessoal. Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por O nós, Senhor esteja pecadores, agora e convosco. na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão da Virgem Maria e São José, Ele abençoe-vos o está Deus no meio de Todo-Poderoso, o nós. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Amém. Olha, Oi? São José, agora você falou São José também, né? Que lindeza, ver como São José era movido por esse espírito, né? São Todos os José, o santos, né? quanto Todos ia, os santos. Não existe voltava, corria santidade para sem Espírito lá, Santo. É isso que nós vendo devemos isso. Que entender. coisa, Se eu tenho né? uma vida no Espírito, né, uma vida guiada pelo Espírito Santo, a santidade ela vai acontecendo. Seja na vida da Virgem Maria, de modo maior, seja na vida de São José, seja na vida de qualquer santo, é sempre o Espírito Santo agindo ali, porque, como se diz, é o Espírito que santifica, né? É ele que faz que a santidade aconteça na vida da igreja, na nossa vida. Então, pedir sempre o Espírito Santo é também, de certa forma, pedir a santidade. Uma pessoa que reza para o Espírito Santo e diz que não quer ser santo, não tem senso, né? Tá rezando errado. Né? Então, ter essa atenção. O Espírito Santo nos santifica cada dia. Mas, enfim, Isso. até amanhã. É, o Tchau. santificador, né? Amém, Tchau. padre. Então a gente não vai parar.